Eu estava apenas tentando recomeçar a minha vida, mas trouxe algo comigo. Essas foram as palavras de Bill Valle, um ex-engenheiro da NASA que dedicou a sua vida à ciência e à lógica. Entretanto, ele não poderia imaginar o que aconteceria com ele na sua nova casa no Texas. Um caso documentado com gravações, depoimentos de testemunhas e consequências que se estendem até hoje. Eu vou te contar como um homem racional e cético testemunhou um terror inexplicável. Se você acredita que certas presenças só se manifestam quando são provocadas, esse vídeo vai mudar a sua opinião. Deixa que eu te conto quem é o culpado. Oi pessoas, eu sou a Bru e hoje eu vou te contar um caso que vai te arrepiar do início ao fim. É um caso real e tem um documentário, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo o nome. Antes da gente começar, você já curtiu o vídeo? Porque se você deixar pro fim, pode ser que você esqueça. Então, curte o vídeo, compartilhe com quem gosta de histórias de terror, porque aqui toda sexta-feira é assombrada. Também não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para os próximos vídeos, porque toda segunda, quarta e sexta tem vídeo aqui no canal, sendo segunda e quarta de casos criminais. E se você não me acompanha nas outras redes, já corre que por lá temos vídeos curtos todos os dias. Então, sem mais delongas, bora pro caso de hoje. Em 2002, Bill Valle decidiu recomeçar a vida. Depois de um divórcio difícil e uma carreira de 15 anos como engenheiro na NASA, trabalhando em projetos avançados de robótica, sistemas militares e tecnologia espacial, ele resolveu abandonar tudo. Largou o cargo, vendeu o que tinha e voltou para o Texas. Lá estavam sua mãe e seu irmão Bob e talvez alguma chance de recomeçar. Foi lá que ele alugou uma casa simples, antiga, mas cheia de potencial. O proprietário permitiu reformas e isso fez com que o Bill tivesse a sensação de controle, algo que ele já não tinha há muito tempo. Pela primeira vez em anos, ele respirou fundo e começou a acreditar que dessa vez as coisas realmente entrariam nos eixos. Mas será? Para manter a cabeça ocupada, ele aceitou trabalhar com o irmão em uma empresa de purificação de água residencial. Era uma mudança e tanto, né? Ele deixou de ser engenheiro da NASA e virou técnico de campo, visitando casas e apresentando sistemas de tratamentos domésticos. Mas, naquele momento, o que o Bill mais queria era uma vida simples, previsível e tranquila. E por algum tempo foi exatamente isso que ele teve. Até que um dia, uma visita mudou tudo. Numa sexta-feira, a sua supervisora o chamou e explicou que havia uma cliente insistente. Ela queria agendar a demonstração para o sábado, o que já era fora do normal, eles não trabalhavam de final de semana. E ainda exigia que o técnico chegasse exatamente às 5 da tarde, nem antes e nem depois. Era uma exigência inflexível. O Bill achou aquilo muito esquisito, mas aceitou, afinal ele estava começando agora e ele não queria ficar fazendo questionamentos, não queria desapontar ninguém. No sábado, ele chegou no endereço com alguns minutos de antecedência, ele esperou no carro e quando o relógio marcou 5 da tarde, ele bateu na porta. Mas ninguém respondeu. Entretanto, lá dentro tinha vozes abafadas, gritos e uma pessoa falando uma língua que ele nunca tinha ouvido na vida. Novamente ele chamou, até que, sem aviso, a porta se abriu sozinha. Como a porta abriu, ele acabou entrando. E aí foi devagar, ele tentou falar, boa tarde, eu sou da empresa, tô entrando, vim prestar o serviço, só que assim, ninguém respondia. Quando ele chegou na sala, a cena parecia ter saído de um filme. Tinham 3 pessoas ajoelhadas no chão, imóveis, como se estivessem em transe. As paredes cobertas por papéis com frases escritas à mão, símbolos estranhos e imagens recortadas. E ao redor delas, uma mulher caminhava em círculos, gritando em uma língua que ele não estava entendendo nada. A voz dela era firme, autoritária, como se estivesse ordenando que algo deixasse aqueles corpos. O Bill ficou paralisado, o ar parecia mais denso ali dentro. E antes que ele pudesse reagir, a mulher parou de andar, virou para ele e apontou. "Saia deles agora!" ela gritou. Como qualquer pessoa sensata, o que o Bill fez? Correu. Exatamente, é o que a gente faria, não é? Ele saiu de lá sem falar nada, entrou no carro e dirigiu de volta para casa. Mais tarde, ligou para sua supervisora e pediu para que ela não escalassem mais para aquele endereço. Não deu detalhes, não explicou o que aconteceu, ele só disse que era esquisito e não queria mais voltar lá. Ele tentou racionalizar, talvez fosse alguma seita, uma cerimônia religiosa, alguma coisa esquisita, mas inofensiva. E naquela noite ele acabou indo dormir achando que o pior já tinha passado. Ah, coitado. O que ele não sabia é que o pior nem tinha começado, porque seja lá o que aquela mulher estava tentando expulsar, não deu certo e acompanhou ele. Depois daquele sábado, o Bill tentou agir como se nada tivesse acontecido.
Era o que ele sabia fazer de melhor, empurrar o desconforto para debaixo do tapete, racionalizar, seguir em frente. Mas o problema é que nem tudo pode ser empurrado. Algumas coisas se instalam silenciosamente, esperando o momento certo para se manifestar. E eu vou dizer para vocês, naquela casa, a coisa quis se manifestar bem rápido. Naquela madrugada de domingo, ele acordou com uma sensação estranha no corpo. Não era um sonho, nem um barulho específico. Era o tipo de alerta que vem de dentro, como se o instinto dele estivesse gritando que tinha algo errado ali. Deitado na cama, ele percebeu que não conseguia mais relaxar. O ar parecia mais pesado e mesmo com a casa em silêncio, havia um ruído. Aquele tipo de silêncio que machuca o ouvido, sabe? Quando a cama tremeu pela primeira vez, ele achou que tinha imaginado. Mas na segunda, ele literalmente sacudiu, como se alguém estivesse empurrando a cama realmente com raiva, sabe? O susto foi tão grande que ele sentou na hora, começou a esperar se ele ia ouvir passos, porque ele estava querendo entender o que estava rolando ali. Mas não havia nada, só o barulho do próprio coração disparado. Ele se levantou, andou pela casa inteira. Checou as portas, as janelas, os fios, as fundações, tudo. Ele testou a cama com as próprias mãos. A estrutura era sólida. Nada ali justificava aquele tipo de movimento. Nenhuma rachadura, nenhum problema de base, o chão estava firme e ainda assim a cama havia se movido com força suficiente para acordá-lo como se alguém estivesse tentando tirá-lo dali. Tentando manter o controle, o Bill ligou o computador e foi pesquisar uma explicação para aquilo que tinha ocorrido. Se tinha, sei lá, algum teste militar acontecendo em volta, ou um vazamento subterrâneo, algo que justificasse aquele saculejo que ele tomou. E nada fazia sentido, até que a internet caiu. Ele pegou o telefone fixo e ligou para o suporte da empresa da internet. O atendente atendeu normalmente, pediu os dados, confirmou o endereço, e enquanto fazia a checagem do sinal, a ligação foi invadida por um chiado, seguindo de uma voz estranha, grave, arrastada, impossível de compreender. O Bill tentou falar, mas o atendente não ouvia. A ligação caiu, e por alguns segundos ele ficou parado ali, encarando o telefone, como se esperasse que aquilo fosse só um erro técnico. Mas então o telefone tocou de novo e era o mesmo atendente ligando de volta. E ele contou que ele também tinha ouvido aquilo, que era esquisito, o que era aquilo. Naquele momento, que antes ainda parecia uma confusão, começou a se transformar em algo que nem ele, com toda a sua experiência, conseguia explicar. Ele queria acreditar que era estresse, queria muito. Mas a tecnologia, o único lugar onde ele confiava, tinha falhado. E falhado de um jeito que nem o suporte técnico conseguiu entender. Não havia falhas no sistema, nem interferência comum, e aquela voz, ela não era para estar ali, né? A mente racional do Bill tentou procurar padrões, alguma causa, alguma teoria. Mas era impossível não reconhecer que aquilo estava indo além de qualquer explicação técnica. Ele não falou com ninguém sobre o que aconteceu naquela madrugada. Mas quando amanheceu, ele já sabia que não era mais uma questão de sensação, era real. E estava começando a se manifestar. Depois daquela madrugada, o Bill decidiu contar ao irmão que vinha enfrentando. Não porque ele queria ajuda, mas porque precisava que alguém o ouvisse. O Bob era prático, direto, objetivo e não se abalava com as coisas muito facilmente. Quando ele escutou sobre a cama ter tremido, a internet ter caído, a voz esquisita no telefone, ele segurou o riso, não riu na cara do irmão para não ficar feio, né? Mas claro que não acreditou. Ele disse que era estresse, cansaço, ele tinha passado por muita coisa, era melhor ele descansar porque ali não tinha nada de sobrenatural. Acontece que mesmo ele não acreditando em nada disso, ele decidiu ir até a casa, tentar ver o que estava apavorando o irmão. Lá, o Bill o levou até a despensa, um local onde a estranheza parecia mais forte. Eles apagaram a luz, fecharam a porta e ficaram em silêncio. O Bob ficou lá por menos de 2 minutos. Quando saiu, disse que estava tudo certo, mas a expressão dele contava outra história. Ele evitou contato visual com o irmão, começou a fazer umas piadinhas ali para mudar de assunto e foi embora. Mas o Bill percebeu que o irmão realmente tinha visto alguma coisa. Alguns dias depois, o Bob voltou. Dessa vez com a esposa para um jantar. A intenção era simples, passar um tempo com Bill e tentar tranquilizá-lo. A noite seguiu sem incidentes, até que, durante o filme na sala, o Bill fixou o olhar em um canto do cômodo. Não disse nada. O Bob obedeceu, sentou ali, não entendeu direito, mas ficou alguns minutos olhando na direção em que o irmão pediu. Até que depois ele virou e falou, agora eu vi. Tem gente que tem que ver pra crer, né? A esposa dele, curiosa, também quis testar. Ela sentou lá, continuou olhando por uns minutos e também viu. Os três escreveram algo semelhante.
uma criatura pequena, encurvada, com traços deformados e movimentos rápidos demais para serem normais. Não era uma sombra, não era um reflexo. Era algo com forma, presença e intenção. Ele cruzou a sala sem pisar no chão, como se estivesse sendo puxado por algo invisível. Não olhou para eles, não fez barulho, mas a sua presença era impossível de ignorar. Foi a primeira vez que o Bill viu o medo nos olhos de outras pessoas e que teve certeza de que não estava ficando louco. O Bob ofereceu abrigo, disse que o irmão poderia dormir uns dias na casa dele e passar um tempo fora, mas o Bill recusou. Ele não queria fugir, ele disse que se aquilo queria tomar conta da casa, ele iria lutar até o fim. Ah, gente, eu tinha deixado para a entidade. Mas se tinha uma linha entre o medo e a coragem, o Bill decidiu cruzar mesmo sem saber com que ele exatamente estava lidando. Naquela noite, ele percebeu que o problema não era mais convencer alguém de que estava dizendo a verdade. O problema agora era descobrir até onde aquilo podia chegar. Quando tudo ao redor começa a falhar, lógica, tecnologia, senso comum, a única saída é pedir ajuda. E o Bill não era muito aquele tipo de gente que recorreria a uma médium ou a uma benzedeira. Mas a essa altura do campeonato, ele já não sabia mais o que fazer nem em quem acreditar. Por isso, ele escolheu uma abordagem que fazia ainda um pouco de sentido para ele. Ele escolheu um grupo de investigadores paranormais para ir até lá. Mas ele foi atrás de um grupo que parecia trabalhar com a ciência, com alguma explicação por trás. O time era formado por 2 homens. Eles chegaram durante o dia com equipamentos e protocolos específicos e deixaram claro desde o início que o objetivo não era sair dali gravando fantasmas, mas sim eliminar explicações físicas antes de considerar o sobrenatural. E foi exatamente isso que o Bill queria ouvir, alguém que estava falando a língua dele. Eles começaram uma inspeção completa na casa, verificaram todo o sistema elétrico, checaram o aquecimento, testaram as saídas de ar, o encanamento, a estrutura das portas, se estava rangindo, as pressões nas janelas, qualquer coisa que pudesse provocar sons ou movimentos. Foram até o quintal, observaram galhos, fios soltos, ninho de animais, enfim, nada. Nenhum ruído tinha explicação. Nada, nenhum ponto da casa justificava os barulhos que o Bill ouvia. E foi só depois dessa varredura completa que eles disseram: agora vamos começar a parte espiritual. Ele sabia que nesse momento o foco da atividade era o quarto do Bill. Então eles instalaram câmeras de captação noturna, sensores de movimento, gravadores de áudio de alta sensibilidade e um equipamento especial com feixes de laser cruzando o cômodo. A lógica era simples: se alguma coisa passasse ali, mesmo invisível, o feixe seria interrompido e o sistema registraria. A noite chegou e por algumas horas nada aconteceu. Sabe quando você quer provar alguma coisa para alguém que você presenciou e você quer que a pessoa veja e aí não acontece? Foi exatamente isso. Até que um desses caras, o Joe, entrou no quarto e decidiu usar aquele gravador de fantasma, sabe? Aquele EVP. Ele foi lá com calma, anunciou que ia sentar na cama, tirar os sapatos para ficar mais confortável. E como manda o protocolo, ele começou a fazer perguntas em voz alta. Aquelas mesmas perguntas de sempre, tipo: tem alguém aqui? Você quer se comunicar? Pode me mostrar algum sinal? Por alguns minutos, silêncio total. Nada respondia, nada se mexia, nada acontecia. E então, bem devagar, a porta do closet que estava entreaberta abriu de uma vez sozinha. O John não viu, mas ele percebeu que o laser que estava até então estático começou a vibrar no ar. E em seguida, caiu no chão e fez um puta barulho que fez ele pedir ajuda. Bill e o outro investigador correram até o quarto. Abriram a porta e encontraram John ofegante com os olhos arregalados. Ele dizia que não viu nada, mas sentiu o ambiente mudar de repente. As câmeras tinham registrado o barulho, mas ao checar os arquivos perceberam algo ainda mais estranho. Algumas das gravações estavam completamente em branco, como se a bateria tivesse drenado minutos antes do fenômeno. Segundo eles, esse tipo de coisa era comum, eles já tinham presenciado em outros casos. Eles disseram que em alguns casos as entidades puxam a energia do aparelho para se manifestar. Mas mesmo com essa justificativa, o que mais chamou a atenção foi o que apareceu na única câmera que permaneceu ligada. No vídeo era possível ver uma névoa espessa, cruzando lentamente o feixe de laser. O padrão da luz mudava conforme a névoa passava, como se o ar tivesse sido rasgado. E no meio daquilo tudo, uma voz surgiu na gravação. Fraca, grave, ameaçadora. Ela dizia: coloque de volta, ele está vindo. Ai, eu fiquei até com medo. Quando você tiver com medo de gravar coisa de terror sozinha, você traz um acompanhante.
Quando ouviram a gravação, os três ficaram em silêncio por um tempo. Repetiram o trecho várias vezes. O Joe tremia. O outro investigador tentava entender o que poderia ter causado aquilo, mas ninguém tinha uma explicação concreta. Eles desmontaram os equipamentos na mesma noite e disseram que o trabalho deles tinha terminado ali. Eles falaram que, a partir daquele ponto, o que estava na casa do Bill já não era mais uma anomalia, que tinha que ter outra abordagem. Eles sugeriram procurar alguém ligado à fé. Então, um padre, uma médium, uma benzedeira, alguém que pudesse fazer alguma coisa ali ligada à espiritualidade. E foram embora. E o Bill novamente ficou sozinho. Só que agora ele sabia que o que ele estava enfrentando não era uma sensação, não era algo inventado, era algo real, inteligente e que estava se manifestando. Naquela noite, a casa parecia mais escura do que o normal. Não só pelas luzes, mas por algo que ele descreveu como uma ausência de vida. Era como se o ar tivesse sido drenado. A cada passo no chão, a madeira rangia mais alto. A cada cômodo vazio, o silêncio era mais pesado do que um concreto. Ele se trancou no quarto e tentou manter uma rotina. Então ele sentou na cama, pegou um livro, deixou o abajur aceso, mas os olhos não se fixavam nas páginas do livro. Algo estava errado. Ele ouvia ruídos leves vindo do andar de baixo, como se os armários estivessem se abrindo. O rádio da sala ligava sozinho em estática. E em certos momentos, o som se transformava em vozes distorcidas. Até que, de repente, tudo parou. O rádio desligou e todas as luzes da casa se apagaram. O Bill ficou imóvel e o escuro da casa era completo. E o silêncio, outra vez, voltou a engolir tudo. Foi então que ele ouviu um barulho seco vindo do lado de fora, algo pesado batendo contra a parede da casa. Ele correu até a janela com uma lanterna e iluminou cada canto do quintal, mas não via nada. Nenhum sinal de invasão, nenhum galho caído, nenhuma marca no muro. O barulho simplesmente não fazia sentido. Ao voltar com a lanterna para dentro, percebeu outro som, dessa vez dentro da casa. Como se os objetos estivessem sendo arremessados de um cômodo para o outro. Mas, ao entrar na cozinha, tudo estava exatamente no lugar. Sala, despensa, corredor, nenhum prato quebrado, nenhuma porta aberta. O som vinha, mas o ambiente permanecia intocado. E aí o alarme do carro disparou. Ele saiu correndo para desligar, mas ao chegar na garagem não havia nada fora do lugar. Ele desligou o alarme, respirou fundo e voltou para dentro de casa. Ele desligou o alarme, respirou fundo, voltou para dentro de casa e se trancou no quarto. Era a única coisa que ele conseguia fazer, esperar aquela noite passar. Mas ela estava só começando. Sentado na beira da cama, o Bill disse uma frase que ecoa até hoje nas entrevistas. Eu não sei se o que estava ali queria me assustar ou me destruir. Foi nesse momento que ele levantou e, num impulso de desespero, começou a gritar. Ele olhou para o vazio do corredor escuro e disse em voz alta: "Chega, você brincou comigo pela última vez. Aparece, agora. Me mostra quem você é ou me mande para o inferno de vez. Ou eu vou te mandar primeiro." No momento nada aconteceu, até que o quarto começou a ficar bem gelado. Do lado de fora algo rosnou. Não como um animal, mas como algo doente, profundo, carregado de raiva. Ele sentiu o som vibrar dentro do peito, como se a casa estivesse ganhando um novo batimento cardíaco. O silêncio seguinte foi ainda pior, até que o som veio. Era pesado, lento e arrastado. Algo se movia do lado de fora da porta, arrastando o chão como se tivesse garras. E de repente parou. O Bill ficou parado com o coração batendo no ouvido e do nada o barulho voltou, dessa vez debaixo da cama. Ele se abaixou, olhou e viu. Uma figura humanoide com aproximadamente 1,80 m começava a se arrastar para fora dali. Vestia um casaco comprido e um chapéu escuro de aba larga, como os antigos homens de terno dos anos 30. O rosto era pálido, cadavérico, sem expressão. Os olhos fundos, vazios, como se fossem buracos negros presos num crânio branco. O Bill descreveu que, ao olhar nos olhos da criatura, o medo parecia vir de dentro da alma. Uma sensação que ele nunca mais conseguiu esquecer. Os dois estavam a menos de 1 metro de distância. Mesmo sem falar nada, o Bill entendeu. Era aquele cara que dava o comando. Aquela entidade estava realmente por trás de tudo. As sombras, os sussurros, a criatura que o irmão e a cunhada tinham visto na sala, tudo vinha dali. Era o chefe, o general, o mal em forma de homem. E no instante em que ele achou que ia morrer, a figura desapareceu, sumiu no ar. Como se nunca tivesse existido.
Mas o estrago já estava feito. A partir daquele momento, o Bill entendeu que não era uma alma penada, não era um espírito comum, era algo que escolheu seguir ele. Que se alojou ali e não tinha a menor intenção de ir embora. Depois daquela noite, o Bill não conseguiu mais dormir. Passou horas sentado no canto do quarto, encarando a cama onde a entidade tinha aparecido. Ele não sabia dizer se ele estava sentado ali esperando que a criatura voltasse ou se ele queria entender o que tinha acontecido. A mente dele girava em círculos, como se procurasse um ponto de início para tudo aquilo. Até que algo começou a incomodá-lo. Não era um novo barulho ou alguma coisa acontecendo. Era uma lembrança. Algo que ele tinha visto desde o começo, mas que só agora estava fazendo sentido. A cena voltou inteira na sua frente. Aquela casa da cliente no início, que as pessoas estavam ajoelhadas no chão e a mulher passava de um lado para o outro falando língua estranha e gritando. E principalmente naquela parte em que ela apontou o dedo para ele e gritou: "Saia deles agora!" Entendeu que a criatura foi com ele. Naquele dia, o Bill achou que ele estivesse apenas no auge de um exorcismo. Talvez falando com a entidade que possuía um dos jovens. Mas agora ele percebeu. Ela não estava se dirigindo às pessoas no chão. Ela estava olhando direto para ele. E que o que parecia ser um ritual de libertação, na verdade, foi um ritual de transferência. Ela não estava expulsando aquilo. Ela estava apenas passando adiante. E o Bill chegou na hora exata. Ele voltou no e-mail de agendamento e viu que a cliente tinha realmente pedido para que fosse pontual, às 5 da tarde em ponto. Nem antes, nem depois. Agora tudo fazia sentido. A pontualidade não era em vão. Era uma precisão ritualística. Ela queria que ele estivesse naquele momento e de preferência sozinho. E ele estava. Aquilo foi como um soco seco, não era um azar. Era proposital. Aquela mulher não queria saber de purificador de água, ela queria um canal novo. E o canal foi o Bill. Depois disso, ele parou de procurar explicações óbvias. Ele entendeu. Ele sabia que não podia simplesmente se mudar. Aquela casa estava tomada. E mais do que isso, a entidade estava ligada a ele. Não adiantava fugir, não adiantava mudar de bairro, de estado, de país. O que estava com ele não era um fantasma preso às paredes, era uma coisa que andava atrás dele, que sabia o nome dele, que conhecia o cheiro da casa e a forma dos pensamentos. Foi nessa decisão que ele parou de resistir, ele aceitou. E não porque ele se rendeu, mas porque entendeu que o que estava lidando era muito maior do que ele. A partir desse ponto, o Bill passou a conviver com o mal. Não como vítima, mas como vigia. Sabia que não podia vencer, mas que podia conter, pelo menos por enquanto. Depois de anos enfrentando o mal, o Bill decidiu buscar outros recursos. Dessa vez, um exorcismo formal. Não era mais sobre eliminar barulhos ou afastar sombras. Era sobre sobreviver. Ele entrou em contato com especialistas, pastores e até investigadores paranormais que tinham conhecimento de rituais de banimento. Ele queria fazer tudo da forma mais segura possível. O ponto é que ninguém estava disposto a entrar naquela casa. Eventualmente, um grupo se voluntariou. Levaram crucifixos, água benta, sal grosso e todos os equipamentos de registros que conseguiam carregar. Gravadores, câmeras térmicas e medidores eletromagnéticos. E assim que eles atravessaram a porta, os sinais começaram. A temperatura da casa caiu instantaneamente. Os aparelhos captavam vozes sem fonte, sussurros no rádio e picos anormais de energia. Um dos investigadores chegou a desmaiar na sala de estar. O outro vomitou sem explicação ao subir a escada. Durante o ritual, a equipe tentou ordenar que a entidade se manifestasse. Eles queriam gravar, provar, mas o que conseguiram foi mais do que pediram. No momento mais intenso da oração, uma das luzes explodiu, e quando a casa ficou escura, eles ouviram risadas. O Bill sentiu algo rasgar a sua pele mesmo sem ter sido tocado, e no final daquela noite, ele viu o arranhão que tinha feito nele. As gravações registraram tudo. Sons impossíveis, vozes dizendo o nome dele e a última frase abafada, quase imperceptível. Eu ainda estou aqui. O grupo recomendou que o Bill deixasse a casa imediatamente. Alguns sugeriram que ela fosse demolida. Outros disseram que havia algo ali que nunca seria removido por meios comuns. Mas ele não aceitou. Ele continuou ali, com câmeras espalhadas e anotando tudo o que via e com fé de que em algum momento aquela coisa sairia de lá. Anos se passaram, o Bill envelheceu e a casa continua de pé. Ele disse que as atividades paranormais diminuíram, mas que não cessou por completo. De vez em quando... Você quer aparecer também? De vez em quando ele sente cheiro de carne queimada no corredor.
Outras vezes, escuta batidas vindo da parede. Mas ele não corre mais, ele só senta, espera e até que passa. Em entrevistas recentes, quando as pessoas perguntam por que ele ainda se mantém ali, por que ele continua ali, e a resposta é sempre a mesma. Porque se eu sair, ele pode escolher outro. Pessoas, esse foi o caso de hoje. Eu admiro a coragem dele de continuar naquela casa, porque eu não ficaria. Mas bonito da parte dele não querer que outras pessoas sofram, né? E se ele morrer? Alguém vai ter que mudar pra essa casa, né? Será que algum investigador paranormal vai conseguir resolver esse mistério que está em aberto até hoje? Mas me conta aqui nos comentários se você acredita no mundo sobrenatural. Se você chegou até aqui, me conta. Você ficaria nessa casa? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Dá tchau, Chico.